Olá galera, me chamo Leonardo, sou consultor técnico industrial da Balmer e hoje eu estou aqui em Juí, Rio Grande do Sul, na fábrica da Balmer, para apresentar mais um equipamento para vocês. Vulcano TIG 300P ACDC. Então esse equipamento aqui ele pode ser tanto usar tocha seca, né, ou também em refrigeração, que a Balmer também fornece e trabalha com refrigeração para equipamentos de solo. Então aqui a primeira função que eu tenho, água e gás. Esse equipamento, como ele não está refrigerado, eu vou usar no modo gás, ou seja, uma tocha seca. Se eu fosse usar o equipamento com refrigeração, eu selecionaria para o modo água, então a máquina trabalharia de modo refrigerado. Logo abaixo, então, eu tenho a função 2 tempo e 4 tempo. O modo 2 tempo é onde eu pressiono o gatilho, executo o meu cordão de solda, quando eu quero finalizar eu solto o gatilho. O modo 4 tempo ou automático, que todo mundo conhece, então eu dou um toque no gatilho, solto, ele executa o cordão de solda, quando eu quero finalizar eu pressiono durante 3 segundos, ela para de soldar. Logo abaixo tem algumas outras funções. Então o modo teste de gás, onde eu consigo testar o gás do equipamento, se está com a vazão correta, posso medir com o fluxômetro. Abaixo, então, esse equipamento ele trabalha tanto no modo de abertura de arco com alta frequência ou o modo lift arc. Quando o LED estiver ligado, está em alta frequência. Quando eu desligar ele, está no modo lift arc. A função abaixo, então, é o modo pulsado, onde eu consigo trabalhar essa máquina no processo TIG pulsada. Quando eu habilito o modo pulsado, ele abre algumas funções no gráfico aqui para mim fazer a regulagem do modo pulsado. Então aqui eu tenho um botão para voltar ou avançar, aqui o botão de regulagem. Passando para o lado aqui então eu tenho a função balanço, que eu vou trabalhar com ela quando trabalhar em modo AC, né, ou seja, corrente alternada para soldar alumínio. Mais ao lado aqui então, esse equipamento eu consigo salvar jobs, ou seja, fazer programações de solda e deixar salvo no equipamento. Consigo salvar até 9 programas de solda, certo? Então logo abaixo aqui então eu tenho para selecionar o tipo de onda, então a primeira que está selecionada é no modo DC, para soldar aço carbono inox, corrente contínua. Após isso daí eu tenho para soldagem de alumínio, correntes alternadas. Então a primeira é onda quadrada, trapezoidal, onda senoidal e onda triangular. Então conforme o tipo de material eu vou usar um tipo de onda. E abaixo ainda eu tenho a função para trabalhar com a máquina em eletrodo revestido. Bom, então agora eu vou fazer uma pré-regulagem como se eu fosse executar um cordão de solda no equipamento. Então nessa simulação aqui eu vou mostrar no modo 2 tempo e vou fazer a alteração do gráfico. Então aqui já selecionei, eu vou usar uma tocha seca, então modo gás, modo 2 tempo, teste de gás eu vou fazer depois quando eu fizer a colocação da tocha e o modo pulsado eu vou explicar na sequência. Beleza, então no modo 2 tempo, aí aqui um ponto importante, esse ajuste aqui, então eu vou fazer na corrente contínua, para soldar aço carbono inox. Então já está selecionado ali, vou levar o meu gráfico na primeira função que é o pré-gás. Então o pré-gás ele parte de 0,1 até 10. O pré-gás então, de que forma ele trabalha? É aquela vazão inicial antes da abertura de arco para fazer a proteção da onde eu vou iniciar a solda e também do eletrodo tungstênio. Então aqui é um ponto importante, quando eu deixo esse valor muito alto, por exemplo, 10 segundos, ele vai permanecer durante 10 segundos fazendo essa pré-vazão de gás e só após os 10 segundos ela vai fazer a abertura de arco. Às vezes o pessoal, não estou conseguindo fazer a abertura de arco, mas é só por conta desse valor muito elevado. Então, normalmente a gente usa aí de 0,5, 0,8, aí conforme muito o processo, dinâmica do processo, ali tu vai adequar o valor de pré-vazão. Logo após, então, eu tenho a corrente de arranque, ou seja, para fazer o pré-aquecimento do meu eletrodo, então é essa função aqui. Então eu vou determinar a minha amperagem e vou setar a máquina. Aí depois eu tenho a minha rampa de subida. Como que funciona a minha rampa de subida? Aqui então eu tenho a minha corrente de arranque, onde eu faço um pré-aquecimento no meu eletrodo. Em seguida eu tenho a função de rampa de subida e a minha corrente de pico, onde eu vou executar o cordão de solda. Então a rampa de subida ela serve para quê? Eu saio da minha corrente de arranque, tenho uma rampa e chego na minha corrente de pico, onde eu vou executar a soldagem. A próxima função então é uma rampa de subida, onde a máquina vai diminuir a potência para finalizar o cordão. Em seguida então temos a função de pós-gás, onde eu terminei o meu cordão de solda, eu vou deixar o meu bocal próximo à peça e ele vai ter um tempo determinado de evasão de gás.
então para mim fazer a proteção do meu eletrodo tungstênio e o cordão de solda que eu acabei de executar. Bom, então agora eu vou explicar trabalhar com o equipamento no modo 4 tempo. Então quando eu habilitar o modo 4 tempo, algumas funções no gráfico ele habilita para mim fazer o ajuste. Então, o modo 4 tempo já está ligado, já está no início do gráfico. Então a primeira função é o pré-gás, que a gente já definiu. Corrente de arranque. Aqui então eu tenho uma corrente inicial, ou seja, eu posso partir dessa corrente e depois ir para a minha corrente de pico, que é onde eu vou fazer o cordão de solda. Então determina a minha amperagem que eu desejo. Minha rampa de subida, que a gente já tinha feito o ajuste. Corrente de pico, que é onde eu vou executar meu cordão de solda. Depois minha rampa de descida. E aqui eu consigo fazer um ajuste de corrente final, onde eu consigo fazer para acabamento de solda, baixar o valor da máquina para mim ter um acabamento de solda excelente. E a próxima função então é o pós-gás. Então no modo 4 tempo abriu uma corrente inicial de solda e uma corrente final de solda. É isso que muda entre o 2 tempo e o 4 tempo. Seguindo aqui no painel da máquina. Então agora eu vou explicar sobre o modo pulsado. Então eu vou habilitar primeiro ele. Quando eu habilito o modo pulsado, também me libera alguns parâmetros no gráfico para mim fazer o ajuste. Então vamos lá. Vou voltar no início. Pré-gás normal. Corrente de arranque. Rampa de subida. Aqui então eu tenho a minha corrente de pico, então a minha corrente alta. Aí aqui depois eu tenho o meu ciclo de trabalho, ou seja, quanto tempo vai permanecer em corrente alta, quanto tempo em corrente baixa. Vou fazer o ajuste, então aqui está em 50%. Aqui está me dizendo o quê? Metade do tempo em corrente alta, metade do tempo em corrente baixa. Logo após eu tenho a frequência do pulso. Então ele parte de 0,5, ou seja, conforme eu vou aumentando é quantos pulsos ele vai dar durante a soldagem. E a próxima função, então, é a corrente de base. Lembrando que na corrente de pico ela está em 100 amperes, então na corrente de base eu vou colocar 50 amperes, que eu sempre preciso fazer uma média. Então, se eu colocar 100, corrente de base, 50. Se eu colocar 120, corrente de base, 60, e assim consequentemente. Então essas seriam as funções no modo pulsado, aí seguindo o gráfico aqui ele vai ter as mesmas funções de antes. Então, rampa de descida e o pós-gás. Aqui então foi configurado o equipamento para soldar ou aço carbono inox com corrente DC. Agora eu vou simular para fazer no processo alumínio. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar o tipo de onda, então eu vou selecionar qualquer um aqui, vou usar nesse exemplo a triangular. Modo 2 tempo, máquina com refrigeração a gás, ou seja, vou soldar com tocha seca. Teste de gás, aqui a alta frequência já está ligado e não vou habilitar o modo pulsado agora. Então vou levar meu gráfico no início. Pós-gás normal, que nem eu fiz a regulagem para o aço carbono inox. Corrente de arranque, mesma função. Rampa de subida. Corrente de pico, onde eu vou executar meu cordão de soldagem. Rampa de descida. E meu pós-gás. Então até aqui todos os parâmetros são iguais, tanto para o aço carbono, inox e para o alumínio. Agora abre algumas funções adicionais que são apenas para alumínio. Então a próxima função que eu tenho é o balanço, onde essa função eu só uso para soldar alumínio, então na corrente AC, corrente alternada. Então aqui ele parte de 15 a 50. O gráfico aqui já me diz mais e menos, então é uma pré-soldagem, eu faço o ajuste do eletrodo tungstênio, fazer o arredondamento da ponta do eletrodo. E depois eu tenho a função frequência AC, que é utilizada bastante na questão de limpeza do alumínio, então ela parte aqui de 25 e vai até 250, então eu consigo ajustar dentro desses valores. Agora eu vou mostrar o equipamento no modo 4 tempo e também com o pulsado. Então ele habilita todas as funções do painel, então só para ter um esclarecimento. Coloco o modo 4 tempo e o modo pulsado. Então, primeira função é o pré-gás, segunda então a corrente de arranque, depois uma corrente inicial de soldagem, porque eu estou no modo 4 tempo, tenho a minha rampa de subida, aí eu tenho a minha corrente de pico. Aqui então eu tenho o meu ciclo de trabalho para trabalhar no modo pulsado. Depois eu tenho então os hertz aqui para mim determinar quantos pulsos ele vai dar durante a minha soldagem. Depois aqui eu tenho a minha corrente de base, que eu preciso ter uma corrente de pico e uma corrente de base para o modo pulsado. Minha rampa de descida. Minha corrente final, porque eu estou no modo 4 tempo, então eu consigo habilitar uma corrente de início e uma corrente de fim. Depois o pós-gás. Daí como eu estou trabalhando no modo alumínio, eu tenho ainda a função balanço e a função frequência AC.
Bom, esse equipamento então ele tem uma função que eu consigo salvar jobs, ou seja, programas de solda, eu consigo salvar até 9 programas nesse equipamento. Como que eu faço? Eu determino o valor da minha corrente lá que eu vou utilizar, determinei 100 amperes, vou dar um Enter, ele vai entrar então na fase de programação aqui para me salvar os jobs, consigo salvar 9, então vou determinar o 8 por exemplo, vou dar mais um toque, o equipamento já salvou. Eu volto no menu, dou 2 toques, seleciono qual eu quero e ele vai executar esse programa de solda. Então esse equipamento aqui eu consigo soldar eletrodo revestido com ele também, basta eu fazer a seleção. Então no cantinho aqui eu consigo fazer a seleção, está em modo eletrodo revestido, e eu tenho alguns ajustes que eu consigo fazer para a soldagem de eletrodo revestido. Então a primeira função aqui é o Arc Force, que é para não apagar o arco durante a soldagem, então esse valor vai de 0 a 10 para ajustes. Depois eu tenho o Hot Start, ou seja, o início de corrente ali, né, para não ter o problema de grudar o eletrodo na peça que eu estou soldando. Também esse valor vai de 0 a 10. E depois o comprimento do arco, então também consigo selecionar de 0 a 10. Então esse equipamento eu consigo soldar tanto eletrodo revestido como TIG ACDC, aço carbono inox e alumínio. Para uso do disjuntor correto, segue as informações na tela. Agora eu vou fazer então a instalação da tocha e do cabo obra no equipamento. Então aqui eu tenho a mangueira de gás, conector para o gatilho. Então aqui sempre tomar cuidado, né, pessoal? A tocha sempre vai no borne negativo e o cabo obra no positivo. Vou fazer a inserção aqui. Mangueira de gás é com engate rápido. E aqui o gatilho. Conectar tudo certinho. Agora eu vou pegar meu cabo obra. Vou colocar no borne positivo. Aqui então o equipamento está pronto para a soldagem. Então esse equipamento aqui eu também posso soldar eletrodo revestido. Então aqui eu tenho um porta-eletrodo, onde eu vou conectar ele no borne positivo. E o meu cabo obra no negativo. E aqui o equipamento está pronto para a soldagem. Para acompanhar novidades e lançamentos, sigam nossas redes sociais. Se gostou desse conteúdo, comente com seus amigos e compartilhe.